A CPMI do INSS tem tirado o sono de Lula. Dessa vez, os governistas não conseguiram controlar a comissão, como aconteceu no passado na CPI da Covid. E por isso mesmo, eles estão desesperados. O Jornal da Cidade Online ouviu com exclusividade os deputados Coronel Crisóstomo e Maurício Marcon, que trazem as primeiras revelações diretamente da CPMI, que promete abalar as estruturas do poder. Olá amigos, deputado federal Maurício Marcon. Bom, hoje na CPMI nós tivemos aí 3 grandes pontos importantes. O primeiro foi a MP editada pelo presidente Jair Bolsonaro no começo de 2019, no dia 18 de janeiro de 2019, onde ele basicamente terminava com os descontos que aconteceram aí de forma irregular do INSS, mas nós tivemos a operação de agentes petistas, deputados petistas, ligados à CONTAG, né, que fizeram então algumas emendas e desidrataram o texto. No segundo ponto nós tivemos os nomes destes parlamentares, né, inclusive o Carlos Veras, que é um dos parlamentares que ocupa a mesa diretora da Câmara dos Deputados. Seu irmão era presidente da CONTAG à época que essas emendas foram apresentadas pela entidade junto a parlamentares petistas para desidratar o texto. E por fim a gente teve a revelação que muitos dos empréstimos consignados fraudulentos que eram feitos sequer entravam nas contas dos aposentados, eles já eram desviados antes, ou seja, eles pegavam o dinheiro que entrava como crédito desses empréstimos e muitos deles sequer entravam na conta dos aposentados. Quem confirmou isso foi a defensora pública que lá estava. Ou seja, eles alavancavam o roubo, não se contentavam somente com os descontos indevidos da mensalidade. Eles alavancavam, pegavam empréstimos, às vezes vários empréstimos. A defensora inclusive falou que já pegou casos com 10 empréstimos numa conta só de aposentado, pegavam esse recurso e depois o aposentado ia sendo descontado aos poucos, pagando por esse empréstimo que ele nunca solicitou e que sequer ele viu o recurso. Então, dia bastante produtivo na CPMI, a gente deve avançar bastante ainda. Agradeço essa oportunidade a todos os ouvintes e telespectadores dessa grande TV e meio de comunicação do nosso país. Ontem foi um dia marcante para nós integrantes da CPMI do roubo dos aposentados. E tivemos a oportunidade de ouvir uma representante da Defensoria Pública da União e um dos delegados que estão investigando o caso de roubo dos aposentados dentro do INSS. A primeira a falar e apresentar os argumentos foi a Defensora Pública da União. Ela apresentou diversos dados, mas alguns nos chamou muita atenção. Existe um grupo de trabalho com a participação de diversos órgãos federais, uns fiscalizadores, outros órgãos policiais, e a Defensoria Pública ali está presente. Mas a Defensoria Pública está ali, no meu entender, para defender os mais vulneráveis, que são os nossos velhinhos e velhinhas, deficientes físicos, que estão sendo roubados há anos, fruto do desgoverno que está acontecendo atualmente. Muitos velhinhos sequer têm conhecimento do roubo que estão realizando contra eles. São milhões ainda que não têm conhecimento. A Defensoria Pública, ao meu entender, está ali para defender essas pessoas mais vulneráveis. E eu fiz uma pergunta para a defensora, doutora Patrícia, do Rio Grande do Sul, qual é a finalidade deles estarem nesse grupo de trabalho? Com a finalidade de tomar conhecimento
desses roubos que estão ocorrendo no INSS. E ela me informou que é para defender os vulneráveis. Se é para defender os vulneráveis, tem um ponto que não está coincidente. Existe um termo de conduta, um termo de procedimento, que é um documento, para que essas pessoas que estão sendo roubadas assinem esse termo, para que eles possam receber o dinheiro de volta daquilo que eles já foram roubados. Só que tem um detalhe. Eles assinam para receber, mas ao mesmo tempo eles não poderão recorrer à justiça para ter os seus recursos que foram roubados devolvidos a ele via judicial. Se ele assinar para receber o recurso que foi roubado dele, ele não pode recorrer à justiça. E aí vem a pergunta: se é a defensoria pública para defender os mais vulneráveis, não cabe uma defensoria aceitar esses termos para que os nossos velhinhos e velhinhas, aposentados e pensionistas, não recorram à justiça. Se é um direito de todos nós cidadãos, ao se sentir prejudicado, muito mais um crime contra os nossos aposentados, ele não recorrer à justiça. A Defensoria Pública da União deve lutar ao lado dos vulneráveis e não aceitar esse tipo de procedimento. Eu vejo isso totalmente errado, desnecessário e um ato irresponsável da DPU. A finalidade da DPU é proteger os nossos vulneráveis do Brasil e não acatar um procedimento desse. É o que eu vejo e o que eu defendo e sou contrário a esse procedimento. Na verdade, esse governo tem que devolver todo o dinheiro que foi roubado dos aposentados, pensionistas e deficientes físicos em dobro, conforme reza a lei. Ao mesmo tempo, esse dinheiro tem que sair das associações, dos sindicatos que roubaram ou estão roubando os nossos aposentados. Eles que têm que devolver esse dinheiro e não o governo. O governo já pagou, já destinou recurso via INSS para os nossos aposentados, pensionistas e deficientes físicos, os nossos vulneráveis. Agora, pegar dinheiro público de novo para devolver o dinheiro aos aposentados é usar duas vezes o dinheiro público e não é esse caminho. O caminho é o governo trabalhar, lutar, é a Polícia Federal descobrir todos os que roubaram para que tire tudo dos sindicatos, tudo das associações, que venda todos os bens deles, que tire todos os dinheiros que eles roubaram e estão nos cofres por aí, estão nos bancos por aí, e devolva aos nossos aposentados. Esse é o caminho e é isso que eu defendo. O outro indivíduo público que esteve lá conosco foi o delegado da Polícia Federal, que é um dos delegados que está fazendo todo o levantamento de quem roubou os aposentados. O delegado da Polícia Federal relatou alguns dados muito importantes lá para o nosso relator e toda a comissão lá presente, e que ouvimos todo o relato do delegado. Ao mesmo tempo, infelizmente, foi uma oitiva reservada, só com a presença de pessoas autorizadas e os parlamentares. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Qual é a nossa finalidade como parlamentar? E eu, que fui o primeiro parlamentar a mexer
nesse ninho de moribundo? É descobrirmos todos os ladrões dos nossos aposentados, pensionistas e vulneráveis, para que possamos prender todas essas pessoas e dar um exemplo para o Brasil que roubo no governo é prisão, é cadeia para quem rouba, em especial o nosso povo vulnerável. Portanto, gente, vou lutar na CPMI para fazermos justiça a todos os nossos velhinhos e velhinhas. Um dado muito importante, até para atender a DPU, Defensoria Pública da União, que a defensora que estava presente lá, a doutora Patrícia, disse que eles iniciaram fazer o levantamento desse grupo de trabalho a partir de 2019, que, segundo ela, foi quando teve o maior número de desconto. Eu vou provar que não é verdade. Esse gráfico aqui, olha, mostra que o ano de 2024 foi o ano que mais roubaram o país, 4 vezes mais que 2022. Então, a defensora não falou uma verdade. A verdade está aqui, ó. 2024 cresceu 4 vezes mais que 2022. Essa é a verdade.